Nesta nossa viagem por terras de fronteira, chegamos à cidade de Elvas, que vamos visitar. Mas há muito mais para descobrir neste vídeo. Venham na nossa companhia. Esta é de facto uma máquina de guerra. Descubram Duarte Armas e o que ele desenhou em 1500. Estamos sempre em festa. Descobrimos lugares de muitas memórias. O Alentejo e as suas paisagens. Áreas de serviço que não lembram nem ao Menino Jesus. Um dos mais belos e estranhos monumentos de Portugal. E como não podia deixar de ser, terminamos com mais uma grande refeição alentejana. O local escolhido para estacionar a autocaravana foi junto ao Aqueduto da Amoreira, muito próximo do centro histórico, permite descobrir esta cidade raiana do Alto Alentejo, a que muitos chamam Rainha da Fronteira. Apenas 8 km em linha reta da Espanha, Elvas foi a mais importante praça forte da fronteira portuguesa e talvez a cidade mais fortificada de toda a Europa. Alberga o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo, as Muralhas de Elvas, as quais em conjunto com o seu centro histórico são consideradas Património Mundial da Humanidade. A resposta, como vemos lá aqui e aqui, esta é de facto uma máquina. Tudo isto podem descobrir no posto de turismo da cidade. E se tiverem a sorte de encontrar a doutora Margarida, então a aula de História ganha uma outra dimensão. Por aqui podemos assistir a uma conferência sobre Duarte de Armas, alguém que viveu no ano 1500, um escudeiro da Casa Real, que percorreu toda a raia a desenhar as fortalezas fronteiriças. Ele como nobre a cavalo e o seu escudeiro a pé. Mas vejam bem o que este não terá palmilhado por este país fora. A sua obra, o Livro das Fortalezas, é fundamental para compreender a estrutura defensiva do nosso território. Mas continuemos a descobrir a cidade de Elvas. Passamos aqui uma parte muito interessante. Este é um arco do século XIX. É um arco de uma construção romântica, portanto, que tenta reconstruir e fala sobre uma lenda que terá existido. Haveria aqui o pano da muralha árabe, terá sido rompida pelos cavaleiros templários, e isso é uma lenda. Mas foi um ponto de partida para se poder reconstruir um arco como este que está aqui atrás de mim. E curiosamente, nesta porta ainda está o arco da primitiva muralha árabe. As histórias da história estão sempre presentes nesta cidade. Depois de tantas emoções, estava na hora de regressar à autocaravana. Mas o descanso foi de pouca dura, porque fomos logo para a Feira de São Mateus, que celebra o início das festividades religiosas do Senhor Jesus da Piedade. Se por cá passarem, não percam a procissão dos Pendões, uma das maiores celebrações religiosas de Portugal. Isso é a mostra dos produtos locais e a alegria que se vive na feira. E a comida que por ali se pode provar. É de facto importante, o aspecto religioso, independentemente dos nossos credos, também merece a nossa atenção. Não deixem de visitar o Museu dos Exvotos, esta demonstração de fé popular em agradecimento por uma graça recebida. São estes dias que o autocaravanismo nos proporciona que nos fazem ficar ricos. E no dia seguinte vamos abrir a garagem e tirar as bicicletas. Podíamos transportá-las no exterior da nossa autocaravana, num suporte, mas esta estrutura que temos aqui na garagem também é muito prática e mantém as bicicletas ao abrigo, enfim, do interesse do amigo do alheio. E quando estávamos a fazer estas imagens, ainda nos fartámos de rir, porque normalmente é muito fácil tirar as bicicletas, mas destas vezes as correias que as prendiam não queriam colaborar e nós dizemos que tinha que ser agora que estávamos a fazer o filme, mas pouco depois já estava tudo resolvido. E alguns quilómetros depois estávamos prontos a visitar o Museu Militar da cidade de Elvas. Como já se aperceberam nos nossos vídeos, a história é uma componente importante das nossas viagens. E sabemos que grande parte dela é feita de convulsões sociais, de guerras, mas sinceramente, estes aspectos dos museus militares não é coisa que nos agrade muito. Compreendemos a sua importância para perceber o contexto das evoluções sociais, ou das mudanças, como se queira dizer, mas há outros aspectos da vida que nos interessam muito mais. Agora que estamos a fazer o percurso entre Elvas e Jerumanha, passámos aqui numa estrada que está com um piso péssimo, mas não há problema porque tinha ali o sinal. Como é que eles resolvem isto?
chegam aqui os inspectores, olha, está péssima a estrada, chegam aqui os inspectores das estradas, chegam, epá, esta estrada está muito má, temos que resolver isto, como é que a gente faz? Olha, põe um sinal, pronto, está o problema resolvido. Nós sabemos que os responsáveis autárquicos, políticos, vão resolver aquele problema o mais rápido possível, mas enfim, um pouco de humor não faz mal a ninguém. Vira à esquerda, depois, à sua direita, chega ao seu destino. E este novo destino era Jurumanha, ou como também dizem, Nossa Senhora do Loreto de Jurumanha. Nesta nossa viagem pela raia portuguesa tínhamos chegado ao município de Olandroal. A água sai por um jarrinho. Tem um jarrinho. É engraçado, ali tem o sol e aqui a lua. Pela sua situação geográfica, a fortaleza de Jurumanha foi muito importante, especialmente nas guerras, pela nossa independência. Estamos a terminar o mês de setembro, iniciar o mês de outubro, neste outono do ano 2023, em Jurumanha. Um sítio lindo, infelizmente o castelo está a ser... Infelizmente, por um lado. Felizmente por outro, outro. Está a ser reconstruído, é sinal que vai ser recuperado e com certeza vai ficar muito agradável para se fazer a visita. Porque a última vez que nós viemos aqui isto estava tudo em ruínas. perfeitas ruínas. Ruínas, até tinha umas cabras lá dentro a comer ervas e arbustos e silvas. E digo-vos, é um sítio que vale a pena vir visitar porque é muito bonita, a barragem neste momento está com pouca água, mas mesmo assim ainda oferece uma paisagem bonita. Eu compreendo que para estas plantações intensivas que estão aqui à nossa volta, esta água possivelmente é considerada pouca, mas enfim. Não sei se isto não vai levantar problemas ambientais a médio prazo, mas enfim. Já está Já está a começar. Quer a nível da fauna. Cristina, mas desculpa lá, estes 35 graus não dá para estar aqui muito tempo a conversar, o melhor é irmos procurar um local mais fresco. Temos andado aqui a passear, a visitar Jurumanha e à beira da estrada, mesmo em zonas onde não é tratada, a oliveira está completamente carregada de azeitona. Todos os percursos que temos feito ao longo da fronteira, das beiras até aqui ao Alentejo, as oliveiras estão completamente carregadas, cheias de fruto. Eu não percebo porque é que o azeite já vai em 10 euros o litro. É, realmente não podem dizer que é um ano mau de azeitona, porque elas até pingam. Ó. É tanta azeitona, mas não é só aqui. Nós vemos os olivais, estão carregadinhos de azeitona. Vai. Olha aqui. Põe aqui. Olha aqui. Está tudo cheio, os ramos até pendem, os ramos não conseguem suportar o peso da fruta. Até aí. Vira à esquerda, depois, à sua direita, chega ao seu destino. E nós nem desconfiávamos do que é que o destino tinha reservado para nós. O quê? Uma área de serviço outra vez daquelas de Autodor Routes? Em que já tínhamos tido uma péssima experiência em Alter do Chão? E a saga continua. Isto vai de mal a pior. Sinceramente, a minha vontade é de me ir imediatamente embora. Se não precisasse tanto de uma área de serviço... Segunda tentativa. Estamos a tentar entrar numa destas novas áreas de serviço para autocaravanas que fizeram do Turismo de Portugal e outra instituição. Pensámos que se calhar em Alter do Chão éramos nós, que não sabíamos trabalhar nas redes digitais, nunca pagámos para MBWay, para multibanco digitalmente. Bom, se calhar somos nós, que somos atrasadinhos e que não conseguimos. O que é verdade é que, segunda tentativa, agora em Alandroal, fiz o registro novamente todo. Mandaram-me um e-mail, não consegui abrir o código QR. Tive que ir à aplicação novamente, lá consegui entrar, lá obtive o código QR. Chego aqui, código QR não abre. Aqui é passar código QR não abre. Liga-se, tem aqui um botão para carregar. Começa a chamar. Chama e depois diz: não é possível atender, ligue mais tarde. Se isto é assim para entrar, como é que será para sair? António Costa. Já em Alter também não funcionou. Agora aqui em Landroal também não funciona. Sinceramente, isto não... Há aqui qualquer coisa que vocês têm que rever, não é? Olha, agora uma coisa, vai abrir a cancela, muito bem. E depois quando eu quiser sair amanhã, não vai ler o código QR de novo. E se vocês já não tiverem aí, como é que eu saio?
É, porque a gente liga aqui neste botãozinho que dá acesso a um intercomunicador e não funciona. Não está a funcionar. Já ouça, em Alter do Chão não funcionava também o intercomunicador. E este aqui também não funciona. Bom, abre lá que eu preciso mudar as águas, etc. A ver se a gente consegue entrar aqui dentro. Lá conseguimos entrar, lá abriram a cancela. Agora quando for para sair, quer ver como é que é. E é esta a área de serviço balandroal, como estão a ver. Um outro companheiro. Agora está lá embaixo um companheiro, coitado, até estou com pena dele. E quando lhe expliquei todos os processos que tinha que ser feito para que ele pudesse entrar nesta área de serviço, ele disse: o quê? Eu ia passar por isso tudo e ainda pagar para visitar esta terra? Eles tinham era que me pagar para eu ficar aqui. E tem razão. Estas terras deviam era fazer tudo para atrair as pessoas, não fazer com que elas se vão embora. É de facto uma pena que localidades tão interessantes recebam tão mal os autocaravanistas. É pena os companheiros que têm chegado aqui à entrada do parque e que saíram embora que não conseguem entrar. É verdade. Uns porque disseram que não queriam inscrever-se na plataforma, que não se consideravam isso correto. Outros que não sabem, não fazem a mínima ideia o que é uma aplicação, não sabem o que é um pagamento MBWay, perguntaram pagar o que é multibanco, mas onde é que eu tenho aqui uma caixa multibanco? Se não, pode pagar através do telefone. Como? Isso não faço ideia. Há pessoas que têm muita dificuldade em manusear os sistemas digitais. E isso é um impedimento muito grande para usufruir de uma área como esta. Eu acho que há uma discriminação entre os autocaravanistas. A autarquia, ao pôr esta modalidade de acesso, está a discriminar as pessoas que têm uma literacia a nível informático e os que não têm. Claro. E agora vamos ser sinceros, nós viajamos por todo o país de autocaravana e há localidades mais interessantes do que o Balandroal para se visitar. E o que é que acontece? As pessoas chegam aqui, enfim, a oferta turística é praticamente nula, não há um museu, o castelo não tem grande interesse, poderá ter um restaurante ou outro que, enfim, que ofereça uma gastronomia local que valha a pena, mas não é assim que se atraem as pessoas. E o que se passa é que estas áreas de serviço estão completamente vazias e possivelmente vão continuar assim. Foi de facto um bom investimento que foi feito nesta localidade. Agora chegamos a Terena. O quê? Outra área de serviço nas mesmas condições? Não, vamos ficar na rua, ali ao pé do cemitério, que até se fica bem. Vamos esquecer estas áreas de serviço e descobrir a localidade, que é isso que nós gostamos de fazer. E começamos logo pelo Museu do Relógio. Não percam quando por aqui passarem. O castelo, enfim, vale pelas vistas e merecia um pouco mais de atenção. Cristina, o melhor é descer, isso é perigoso e não tem condições para se poder visitar. Regressemos à autocaravana e vamos visitar um dos lugares para nós mais interessantes em todo o Alentejo. A Igreja Fortificada Santuário de Nossa Senhora da Assunção da Boa Nova. Construída no século XIV, é um monumento raro em Portugal. Imaginem as muitas histórias que por aqui têm passado desde os anos 1300 até aos nossos dias. Visitem-na e descubram a lenda a ela associada. Vão ver que é um monumento único nas vossas viagens. Nós já viajávamos pelas estradas do Grande Lago. Este outono ia muito quente, precisávamos de um lugar para almoçar que fosse, enfim, oferecesse boa gastronomia e fosse fresco. Pela decoração já conseguem adivinhar onde é que nós estamos? Para aqueles que estejam com mais dificuldade, vamos dar uma ajuda. Adega Velha, na vila de Mourão, é isso mesmo. Para abrir as hostilidades, uma sopa de cação. Oh Cristina, agora é que eles vão dar cabo de nós. Não vais fugir, não? Ah, vais tirar uma foto e acho muito bem. O cozido de grão, não vos digo nada, pá. Venham cá experimentar porque isto, enfim, não há palavras. Estou a acabar esta refeição e só vos digo que é bastante difícil. É um trabalho árduo, que exige dedicação, esforço. E no Alentejo, uma das coisas que eu gosto é que come-se de colher. Porquê? Porque quando colocamos o alimento junto com o molho, o paladar intensifica-se. Não é só o paladar dos produtos que aqui estão, como é o do molho, que vai ajudar muito a criar um paladar muito agradável no palato. Diz-me uma coisa, Eduardo, o que é isso que está atrás de ti? Umas talhas de vinho. Quando a gente precisa, estica o copo aqui para trás, tira ali do pipo e segue. E a refeição prolongou-se. São o quê? 3h30, não é? Entretanto, o restaurante ficou praticamente vazio, até ficámos preocupados. Não,
vazio. Está mesmo vazio, não há cá ninguém, nem no balcão, vocês fecharam a porta. Mas olha, nós vamos ter que aguentar mais um pouco, porque ainda nos falta a sobremesa. Olha a sobremesa. Vamos ver o que é para a sobremesa. Pronto, agora é que nos estragaram a dieta e nós que estávamos com tanto cuidado. Enfim, a refeição teria que terminar. Estava na altura de regressar à autocaravana, mas estava um calor. Estávamos a fazer o percurso das terras de fronteira, mas a temperatura está muito elevada. Estamos com temperaturas 34, 36 graus. Agora está, isto marca 37 graus. 37 graus? Mas é parar a viagem e vamos para a praia, estender o arraial, que o autocaravanismo também é isto. Mas esperem só um pouco, o calor passa e as viagens vão continuar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos viajar juntos.